pessoal deve estar entrando aí. Deixa eu parar essa transcrição também. Olá, Leandro. Olá, Gabi. Boa noite. Gente, vocês têm acesso ao chat? Vocês conseguem digitar alguma coisa no chat? Eu não consegui achar o chat, professor. Lá em cima tem uma barra e aí está escrito chat. Vê se você consegue localizar essa barra. Eu não sei se a sua versão, você está pelo aplicativo ou está pelo o Teams Web. Tô no aplicativo. Tá. Provavelmente ele deve estar aparecendo lá no alto, a barrinha. Tem pessoas, levantar a mão, reagir. Localizou? Não consegui achar. Não? Então, peraí. É porque ele deve estar fechado. Você vai ter que clicar para abrir. Tem 3 pontinhos escrito mais? Não. Não aparece nenhuma barrinha onde tem microfone, câmera, nada? Tem, mas não tem nada escrito sobre o chat, não. 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 De alguém aparece, gente? Fala, Arthur. Arthur abriu. Oi. Tudo bem, Arthur? Tudo. Você tá de lado, Arthur. Você tá em pé na parede? Ah, agora tá melhorando. Você tá adernado aí para sua direita, Arthur. Gente, aparece o chat para alguém mais? Chat? Dá uma conferida aí se aparece para Não você. tá aparecendo. Ah, não. Não tá? Não. Tá dizendo que ele tá desativado. Vou dar uma olhadinha nisso agora, gente. Vamos esperar só 2 minutos, o pessoal entrar aí, eu vou dar uma conferida aqui se o que está acontecendo, tá bom? Tá bom. Só um pouquinho aí. Enquanto isso, a gente vai aguardando a chegada do pessoal aí. Todo mundo é de Juiz de Fora, gente? Tem alguém que não está em Juiz de Fora, está em outra cidade? Quem que é de outra cidade aí? Eu. Você é de onde, Ana? Sou de São Domingos. São Domingos? Nunca ouvi falar, Ana. É perto de onde? Distrito de Santo Antônio do Aventureiro. Santo Antônio do Aventureiro eu conheço. Um lugar bacana. Legal. Eu também não sei de Juiz de Fora. Da onde você é, Ana Lívia? De São Domingos. Tá, alguém mais falou que é de outro lugar. Quem mais falou? Todo mundo é de Juiz de Fora? Além da... Não, eu também não sou de Juiz de Fora, não. Peraí. A Ana Lívia é de perto de Santo Antônio do Aventureiro. Tem mais alguém que é de outra cidade? Eu também não sou de Juiz de Fora, não. Onde você é, Milena? Eu sou de Santos Dumont. Santos Dumont. Ah, já faz parte da grande Juiz de Fora, né? Pois é. Santos Dumont do lado. Eu ia muito em É. Santos Dumont, naquela fazenda do Santos Dumont, Cabangu, é aí perto, Ah, né? isso, é aqui, é. Existe? Existe. Nossa, eu lembro que eu ia criança, ela adorava ver. Tinha uma réplica do 14 bis lá. Sim, virou um museu lá. Virou um museu. Uhum. Legal. Eu vou levar meus filhos lá. É, lá é muito interessante. Anos que eu não
que eu não que eu não vou muito tempo mesmo, anos. Gente, só um segundinho, eu estou aproveitando aqui para ver. Também não sei aqui porque que tá desabilitado não, galera. Não entendi. Estranho. Moçada, não sei por que o chat ficou desabilitado. Na outra aula do Chiquinho estava habilitado, vocês conseguiam falar? Estava habilitado, sim. É estranho que o meu não tá. Ruim, mas a gente se organiza aqui. A gente qualquer coisa vocês me interrompem no áudio sem problema nenhum, tá? Sem problema. Vamos lá, né, gente? Deixa eu ligar minha câmera aqui. Dá uma olhadinha aí se a minha câmera tá legal. Vocês estão me vendo? Tá tudo ok? Tá travado? Tá meio travado. Meio travado? Ih, Pra mim caramba. também, sim, eu tô parada. Tá travado? Você tá parado Tô pra mim. parado? Isso. Ah, só faltava essa, né? Puxa vida. Caramba, hein? Mentira, gente, eu tô aqui. Já comecei fazendo uma pegadinha com vocês. Vocês achavam que eu não estava travado mesmo? É só para cortar aí essa tensão início de aula, tá bom? Gente, boa noite a todos. Muito bom vocês estarem aí, tá bom? Vou ficar com essa minha sombra aqui, ó, aparecendo. Eu na foto eu fico até mais jovem do que eu tô, né? Mas tá bom, né? Deixa eu me apresentar a vocês, né? Eu não sei se alguém aqui já me conhece, já tinha sido meu aluno em uma outra escola. O meu nome é Paulo, eu sou professor de matemática do CAV, e eu sou professor do PISM 1, do nosso curso de apoio, né? Então, quem vir a fazer aí o nosso curso vai ter aula comigo. Aí você vai perguntar, Paulo, mas quem é o Paulo? Bem, meu nome é um pouco diferente. Meu nome é Paulo Roberto Fernandes II em algarismo romano. O pessoal me chama de Paulo II ou de P2. Eu sou professor já há muitos anos. Eu, além de professor, eu também tenho uma outra profissão que hoje, atualmente, eu não exerço, mas já exerci concomitantemente com a profissão de professor. Eu sou oficial da Marinha Mercante. Trabalhei em navio, vocês acreditam? Então, trabalhei em navio há muitos anos. Então, tem gente que pilota carro, tem gente que pilota moto, tem gente que pilota bicicleta. Eu pilotava navio. Então, eu não sou um cara muito normal, não.
Já dá para perceber que eu não sou normal pelo fato de ser professor de matemática, né? Vocês conhecem algum professor de matemática normal? Não conhece, né? Provavelmente não. O cara só de fazer matemática já não é muito bem da cabeça, né? Mas olha, eu vou deixar vocês tranquilos que apesar de eu não ser normal, né, por fato de ser piloto de navio e professor de matemática, mas eu sou uma pessoa muito tranquila. Muita gente fica preocupado quando vai ter aula de matemática, né? Se, ai meu Deus, será que esse cara é tranquilo? Será que eu vou conseguir aprender? Será que ele dá aula só para quem sabe matemática? Ô, gente, olha só, eu ao contrário da maioria dos professores de matemática, eu fui um cara que teve muita dificuldade em matemática no colégio, mas muita. Eu fui um aluno que pegava recuperação sempre. Eu acho que eu só não tomava pau no colégio porque eu não era um aluno bagunceiro. Então, como eu não era um aluno bagunceiro, eu acho que isso aí me ajudou a não ser reprovado. Porque se fosse só, né, como que eu vou dizer, por conhecimento, eu com certeza aí é, eu não teria aí sido um aluno, com certeza eu teria sido um aluno aí que teria sido reprovado várias vezes. Aí você deve estar achando que tá estranho, né? Pô, mas o cara é professor de matemática, ele fez uma escola da Marinha, mercante, e como que é ruim na matemática? Para você ver, a vida da gente dá um monte de volta, né? Quando eu estava ainda no meu ensino médio, eu tive a sorte de ter excelentes professores no meu ensino médio. Eu me lembro muito de dois professores que eu tive, professor Daniel e professor João Batista. E esses dois professores, acho que foram os dois primeiros professores de matemática que eu tive que não dava aula só para quem sabia matemática. Eles davam aula para quem sabia e principalmente para quem não sabia matemática. Então, foi a primeira vez que eu tive a sensação de não ser invisível na sala de aula. Eu acho que é um erro que muitos colegas de trabalho na minha área cometem, é acabar dando um privilégio da atenção para aquele bom aluno da matemática. E eu falo que dar aula para quem sabe matemática é muito fácil, é moleza. Eu dei aula há muito tempo para a turma ITA, IME, era a grana mais fácil que eu ganhava na minha vida, gente. Por quê? Porque os alunos eram muito bons. Então, eles já tinham estudado a teoria, eu punha um exercício no quadro, eles já faziam o exercício, eu não tinha que explicar quase nada. Quando eu estava fazendo o exercício, eles mesmos já davam as dicas, não, faz assim, assim, assim. O grande desafio do professor é dar aula para quem tem dificuldade. Essa é a verdade. E como eu fui um aluno com muita dificuldade, eu fiz uma promessa para mim mesmo quando eu comecei a dar aula. Que eu iria dar aula para todo mundo. Eu não ia dar aula só para quem sabia matemática. Eu ia dar aula para os vários Paulos segundos que eu encontrasse aí durante a minha vida como professor. Sob a pena de eu pegar o meu diploma de licenciatura em matemática e rasgar o meu diploma o dia que eu não conseguisse fazer isso. Então, eu não ia usar a matemática como elemento de segregação dos alunos. Porque todo aluno ele entra numa expectativa de começar a ter uma aula de matemática e aprender matemática. E eu sei que vocês estão nessa expectativa porque vocês estão num momento muito importante da vida de vocês. Vocês estão num momento de preocupação, porque vocês estão ingressando agora no programa do PISM. E é óbvio que vocês têm aí os propósitos, vocês têm os sonhos e vocês querem realizar. Se vocês não quisessem, vocês não estariam agora 7h15 da noite tendo aula de matemática na frente do computador, né? Então, esse nosso encontro hoje é para a gente tecer algumas coisas, né, sobre o programa de matemática do PISM, sobre o que tem de novidade, e a gente aproveitar e trabalhar um pouquinho sobre esse conteúdo que eu escolhi para a gente poder trabalhar hoje na nossa aula. Tudo bem? Eu já estou quase na reta final da minha profissão, tá, gente? Eu estou quase aposentando. E eu vou aposentar e vou para praia, cara. Odeio praia. Odeio praia. Ué, mas você não pilotava navio e odeia praia? Eu gosto do mar, mas eu não gosto da praia. Mas aí, como eu tenho que levar meus filhos, tenho que levar minha esposa, eles amam praia,
mas eu vou ficar na areia ou vou ficar dentro de casa, eu não vou ficar lá sob o sol, não, tá bom? Mas eu sempre que começo uma turma do PISM 1, eu começo muito empolgado, porque eu imagino que é eu começando de novo, igual vocês, eu começando como aluno, com a expectativa que eu tinha a cada professor novo, eu não posso frustrar vocês. Eu, do fundo do coração, vocês fazendo ou não a turma do PISM, eu desejo muito, muito que vocês obtenham sucesso depois da prova do PISM 1, do PISM 2, no PISM 3, e se um dia eu conseguir reencontrá-los aí pessoalmente, eu encontrá-los vocês, vocês falam, olha, lembra de mim? Eu sou o CF, eu sou o Carlos Filho, tive aula contigo online, eu tive aula no presencial, e eu passei, estou fazendo a faculdade de engenharia, medicina, o que for, né? Eu vou ficar muito feliz, porque eu não sou formado em direito, eu não sou formado em medicina, não sou formado em engenharia, mas cada aluno meu que passa no vestibular e forma, né, eu fico feliz porque tem um pouquinho de mim ali que contribuiu, né, um pouquinho para a sua aprovação. E eu fico muito, como eu disse, muito feliz com isso, muito feliz de coração. Eu trago a minha expectativa como pai, eu sou pai, eu trago a minha expectativa que é a mesma dos pais de vocês, né? Todo pai deseja que o filho ele lance voos muito maiores do que a gente voou. E a gente, como filho, a gente quer também atender essa expectativa. Mas falo para vocês, vocês vão atender essa expectativa com dedicação, com atenção. As aulas do apoio PISM, elas não querem e não são também aulas para substituir a sua aula do colégio. A aula do colégio ela é muito importante. Então, eu acho que a partir desse momento é a hora de você chamar a responsabilidade para você. Né? Se você está levando mais ou menos no colégio, começa a ter um compromisso com a sua aula, e eu não tenho a menor dúvida que você vai obter o seu sucesso quando chegar a provinha do PISM. Tá bom? Como o nosso chat não está legal, eu vou começar a compartilhar a telinha. E aí, meus amigos, caso você tenha aí alguma dificuldade em tirar alguma dúvida, você me fala. Você fala assim, Paulo, eu não estou conseguindo não. Tá? E aí a gente para a aula e eu tiro a dúvida de vocês. Já está aparecendo na telinha aí? Apoio PISM 1, álgebra, professor Paulo II, razão e proporção? Tá sim, professor. Beleza. Então vamos lá. Paulo, razão e proporção, isso aí não é um conteúdo do ensino fundamental? Pois então, essa é a grande novidade que nós temos esse ano no módulo 1 do PISM. Houve uma mudança, vocês entram nesse processo de mudança e a gente tem a saída de alguns conteúdos e a entrada de outros. A gente tem deslocamento de conteúdos para outros módulos também. Então, razão e proporção foi introduzido no módulo PISM 1. Essa telinha aí é a telinha que eu printei lá, né, do programa, do conteúdo programático do PISM 1. Esse ano traz como objeto do conhecimento razão e proporção, e está aí a direito dos escritores. Resolver problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras. Velocidade, densidade demográfica, energia elétrica, etc. Destacando, conforme o caso, a noção de proporcionalidade direta ou inversa e as funções associadas a essas grandezas. A gente tem aí um deslocamento da parte de logaritmo do PISM 1, não deixa de fazer parte do programa do Estado de Minas Gerais, que é o programa legal, continua no programa, mas no PISM é deslocado para o PISM 3. Então, vocês vão ter a cobrança do objeto do conhecimento logaritmo e função logarítmica lá no PISM 3. Tudo bem? Então, aqui de fora, lá no CAV, a gente já se adaptou. O logaritmo entra, né, para o PISM 3, quando os nossos alunos da primeira série entrarem na terceira série, ou seja, daqui a 2 anos, e já entra de uma vez a razão e proporção. Tudo bem? Bem, Paulo, eu não lembro disso.
Eu acho que eu estudei essa história de razão e proporção lá no colégio, né? Estudei isso no colégio. Lá no ensino fundamental, verdade, a gente começa a estudar a razão e a proporção e as grandezas diretamente, inversamente proporcionais, ainda no ensino fundamental. Ah, mas eu não lembro direito isso. Paulo, então vamos recordar? Olha, eu tenho o prazer de apresentá-los o que nós chamamos de razão. Está aqui. Razão é todo o elemento matemático da forma A está para B, que a gente representa desse jeito, né, com os dois pontinhos, ou representamos assim também, ó, A está para B. Eu sei que você está olhando para isso aqui pensando, ué, mas isso não é uma fração? Eu estudei essa notação, isso aí é uma representação de fração. Pois então, a gente pode representar uma razão desse jeito aqui, que é uma forma que a gente vê muito na geografia, não é? Quando a gente está estudando escala, quando a gente está estudando, né, mapas, a gente vê a chamada escala de medida representada desse jeito. E ela pode ser representada nessa forma usual de fração. É a mesma coisa? É, mas a maneira de olhar é diferente. Quando a gente fala em fração, a gente fala assim, fração é uma parte do todo, é um pedaço do inteiro. Mas quando a gente fala de razão, a maneira que a gente vai olhar para isso é diferente. A razão, ela traz para a gente uma informação estatística. É isso mesmo. Quando a gente vai fazer vestibular, e o cara fala assim para a gente, poxa, vou fazer um curso aí, e eu vi a relação candidato-vaga é 20. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que existe uma vaga para cada 20 candidatos. Quando a gente fala assim, nossa, peguei aqui esse mapa está com uma escala de medida de 1 para 100. Um mapa com a escala de 1 para 100. O que significa isso? Significa que a cada uma unidade medida no desenho equivale a 100 unidades no real. Ou seja, aquelas dimensões reais daquela região ou daquele quarto do apartamento foram diminuídas 100 vezes para caber na folhinha de papel. Não há possibilidade da gente desenhar em verdadeira grandeza, por exemplo, o mapa de Minas Gerais. Imagina uma folha de papel do tamanho de Minas. Impossível fazer isso. Nem também é possível a gente desenhar um apartamento no tamanho real. Não tem como a gente fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente diminui as dimensões da região ou do apartamento proporcionalmente para caber na folhinha de papel. Essa palavra proporcionalmente, ela é muito importante. Para você ter uma ideia, né, de proporcionalidade do que a gente está falando, eu trouxe aqui um exemplo. Essa hora está todo mundo com fome, não está? Eu estou com fome. Imagino que vocês também estão. Então eu trouxe um negócio que eu gosto muito. Gente, eu adoro salgadinho, cara. Não está dando para vocês me ver, mas eu sou um cara meio gordinho, tá? Eu sou meio gordinho. Eu adoro comer, cara. Adoro. Falou pizza, eu como pizza. Falou hambúrguer, eu adoro hambúrguer. Eu adoro essas comidas que eram para ser comidas de regime, né? Eu fico invocado quando o cara fala assim, comida de regime é tomate e alface. Cara, alface e tomate tinha que ser hipercalórico. Cara que precisa engordar, come tomate, come alface. Precisa emagrecer, come pizza, come hambúrguer. Mas, infelizmente, não é do jeito que a gente quer, né? Então, vamos imaginar a situação que o Carlos está aí na sala, Carlos Filho, que eu vi o nome. O Carlos, imagino que gosta de salgado também, e ele vai lá na cantina comer um salgadinho, tudo bem? Então, vamos imaginar a seguinte situação. O Carlos comeu um salgadinho, ele vai pagar R$5, tudo bem? Se o Carlos for comer 2 salgadinhos, ele vai pagar quanto? Ele vai pagar R$10. Se o Carlos comer 3 salgadinhos, ele vai pagar quanto, gente? R$15. Concorda comigo? Se o Carlos continuar guloso e comer 4 salgadinhos, Carlinhos vai pagar R$20. Se ele comer K salgadinhos, certinho,
ele vai pagar um valor, olha lá, de calinha reais. Pois bem, eu pus o K e o Calinha que vão estar representando aí quaisquer valores. Se você quiser chegar aqui e trocar o K, né, e o Calinha por outras letras, você pode. Estão representando aqui quantidade de salgado e valor a ser pago. Ah, eu quero chamar de X. Pode chamar de X, filhão. Ah, eu quero chamar de Y, o valor a ser pago. Não tem problema nenhum. O que eu quero que vocês vejam é que à medida que a gente vai aumentando a quantidade de salgados, vai aumentando também o valor a ser pago. Mas não aumenta de qualquer jeito. Se você dobra a quantidade de salgados, o valor a ser pago também dobra. Se você triplica a quantidade de salgados, o valor a ser pago também vai triplicar. Ou seja, existe uma proporcionalidade. Existe uma proporcionalidade entre o número de salgados e o valor a ser pago. E é muito curioso que todas as grandezas diretamente proporcionais, vamos dar uma paradinha aí. O que significa grandezas diretamente proporcionais? Grandezas diretamente proporcionais, está aqui em cima a definição para vocês, são grandezas que quando uma aumenta, a outra aumenta proporcionalmente. Quando uma grandeza diminui, a outra grandeza diminui proporcionalmente. A gente tem na vida vários exemplos de grandezas que têm essas características que eu acabei de dizer. E essas grandezas podem ser, por exemplo, a velocidade e a distância, a gravidade e o peso. Gravidade e peso, se aumenta a gravidade, o peso aumenta. Se a força da gravidade diminui, o peso também diminui. Concorda comigo? Lá na Lua, se eu subir numa balança, o meu peso vai ser outro, porque a gravidade lá é menor. Porque a força gravitacional da Lua, por conta da sua massa, é mais fraca comparado com a força gravitacional da Terra. Então, se aumenta a gravidade, aumenta o peso. Se diminui a gravidade, diminui o peso. E todas as grandezas diretamente proporcionais, elas têm um segredo. Sabe qual é o segredo? Se você fizer a razão entre essas grandezas, dividir uma pela outra, você vai ver que o valor é constante. Olha lá, ó, 1 dividido por 5, 1/5. Se você dividir o 2 por 10, olha lá, isso aqui também é 1/5. Basta você simplificar por 2. Olha lá o resultado, 1/5 também. Olha a outra, 3 e 15. Se você dividir uma pela outra, também vai dar, olha lá, 1/5. Eu não posso dividir por 3 o numerador e 3 o denominador? Olha a outra, 4 e 20. Se você montar a razão entre o 4 e 20, simplifica por 4 o numerador e 4 o denominador. Olha lá o que vai aparecer. 1/5 de novo. Então, de um modo geral, eu posso falar que é constante a razão entre grandezas diretamente proporcionais. Na matemática, a gente tem um negócio chamado rigor matemático. Então, a gente tem que aprender a representar as coisas de uma forma geral. Como que eu vou representar essa propriedade das grandezas diretamente proporcionais? Desse jeito aqui, ó. Se eu fizer a razão entre a grandeza x e a grandeza y, o resultado entre elas é constante. Esse K está fazendo o papel de algo que a gente chama de constante de proporcionalidade. Vou fazer uma perguntinha para vocês. No exemplo do salgadinho, quem é a constante de proporcionalidade? Qual é o valor que está sempre sendo ali repetido, que está sempre aparecendo nas razões? Quem pensou 1/5, acertou. Esse 1/5 aqui é a minha constante de proporcionalidade. Tudo bem? Gente, todo mundo na mesma página? Tá dando para acompanhar? Sim? Beleza? Eu, quando compartilho a tela, eu não consigo ver nem se tem câmera aberta. Aí, cara, estamos numa sala de aula. É virtual, mas é sala de aula. E aí vocês podem falar.
Tá? Paulo, entendi. Paulo, não entendi. Tem como repetir? Pode dizer, tá bom? Bem, da mesma maneira que a gente tem as chamadas grandezas diretamente proporcionais, GDP, grandezas diretamente proporcionais, a gente tem também as chamadas grandezas inversamente proporcionais. Ah, Paulo, tem as grandezas inversamente proporcionais. São aquelas grandezas que, quando uma aumenta, a outra diminui, inversamente proporcional à primeira grandeza. Quando uma grandeza diminui, a outra aumenta, mas sempre tendo uma inversão na proporcionalidade. Paulo, não entendi direito. Tem como dar um exemplo? Tem. Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Vamos. Deixa eu ver se eu clicando aqui aparece minha... Não, apareceu não. Tá. Vamos dar uma olhadinha em um exemplo? Vamos. Eu vou pegar aqui velocidade e tempo. Eu estava conversando com a Ana mais cedo aí. A Ana falou que é de Santos Dumont, né, Ana? Não é isso? É de São Domingos. São Domingos. Tinha outra pessoa que era de Santos Dumont. Quem que é de Santos Dumont? Sou eu, professor, a Milena. A Milena. Então vamos imaginar que eu me ofereço para ir na casa da Milena tomar um café, tá? Bom, Milena mora lá em Santos Dumont, e aí eu me ofereço para ir. Ô, Milena, vou te fazer uma visita aí, vamos lá em Cabangu. Pô, não rola aí de você fazer um cafezinho aí, vou levar meus filhos, vou levar minha família, vou levar cachorro, gato, periquito, né? Aí a Milena, muito educada, muito simpática, não, Paulo, pode vir sim. Aí eu ponho a minha família no carro e nós vamos viajar. Quem vai dirigindo é a minha esposa, tudo bem? A minha esposa tem um pé grande, Milena, tem um pé gigantesco. Então ela pisa no acelerador. Aí vamos imaginar que a gente vai fazer essa viagem aí até Santos Dumont, situação hipotética, numa velocidade de 100 km por hora. Cara, minha mulher está indo muito rápido. Vamos supor que o tempo de viagem seria de 1 hora ela indo a essa velocidade. Mas eu sou um cara medroso. Eu viro para ela, chama Monique, eu falei, Monique, você está indo muito rápido. Não dá para fazer essa viagem assim. Não, estamos com as crianças a bordo, tem que ir mais devagar. Aí ela resolve, então, mudar a velocidade e ir a 50 km por hora. Bem, a minha esposa está indo mais devagar, gente. Está. E sempre que a gente vai mais devagar, a gente leva mais tempo para fazer a viagem. Então, ela caindo a velocidade pela metade, o que acontece com o tempo de viagem? Alguém chuta? Quem quer O chutar aí? tempo vai dobrar. Vai Isso, dobrar. vai dobrar. O tempo de viagem vai, então, para 2 horas. A velocidade caiu pela metade, o tempo de viagem, ele dobra. E mesmo assim eu reclamo. Pô, Monique, tá muito rápido, 50 km por hora não. Eu passo mal, eu fico enjoado. Aí ela resolve ir a 25 km por hora. Pois bem, o que vai acontecer então com o tempo? Caiu novamente pela metade. O que vai acontecer com o tempo de viagem? Vai aumentar. Vai dobrar. Vai aumentar novamente e dobra. Nós vamos levar 4 horas para chegar na casa da Milena. E aí, ainda assim, eu reclamo. Tá muito rápido, Monique. Ela, pombas, que cara reclamão. Né? Vamos a 12,5 km. O que vai acontecer com o tempo de viagem? Dobra Vai dobrar novamente. de novo. Tá Né? novamente. Isso aí. E aí vai embora até uma velocidade X e um tempo Y. Pois bem, vejam que à medida que cai pela metade a velocidade, o tempo de viagem dobra. Se cai 4 vezes a velocidade, quadriplica o tempo de viagem. Se cai 8 vezes a velocidade, octuplica o tempo de viagem. Ou seja, veja que quando uma grandeza diminui, a outra grandeza aumenta. E poderia ser o contrário. À medida que eu vou aumentando a velocidade, o tempo de viagem ele vai diminuindo. Eu estou indo mais rápido. Essas alterações, elas são contrárias, porém na mesma proporção. Se uma dobra, a outra cai pela metade. Se uma triplica, a outra cai 3 vezes. Essa é uma característica das grandezas inversamente proporcionais. Essa definição que eu
eu dei, também está no materialzinho que vocês receberam. Está aqui, ó. Exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Está aí, ó, que eu acabei de falar, velocidade e tempo. Temos um exemplo aí na telinha. A outra, número de trabalhadores e velocidade de trabalho. Verdade. Se eu vou ali pondo mais gente para trabalhar, eu tenho mais gente trabalhando. E aí o que acontece? Eu vou precisar aí, né, aumentar a velocidade de trabalho para dar conta do serviço? Não, eu posso diminuir a velocidade, porque o serviço vai ser mais distribuído. O pessoal não vai precisar trabalhar com aquele tanto furor, porque tem mais gente trabalhando. E aí a gente vai conseguir terminar o serviço. Eu posso diminuir a velocidade de trabalho. Pois bem, as grandezas inversamente proporcionais, elas também têm um segredo. Isso mesmo. Vocês viram que nas grandezas diretamente proporcionais, a razão entre as grandezas era constante. Pois bem, nas grandezas inversamente proporcionais, isso também acontece. Só que não é a razão entre as grandezas, é o produto das grandezas. Quando você multiplica as grandezas inversamente proporcionais, é o produto que é constante. Veja bem, 100 vezes 1, 100. 50 vezes 2, 100. 25 vezes 4, olha o 100 de novo. 12,5 vezes 8, ó, não consigo fazer de cabeça não, mas eu tenho certeza que vai dar 100 também. E se eu tenho uma grandeza X e uma grandeza Y, e elas são inversamente proporcionais, eu sei que esse produto vai ser constante. Meus amigos, é isso que norteia as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Mas eu sei que vocês estão curiosos. Vocês estão pensando assim, pô, como que isso é cobrado no exercício? Tudo bem, entendi tudo que o Paulo falou, mas eu estou curioso como que isso pode aparecer para a gente em uma questão. Então, eu trouxe para a gente conversar sobre uma das aplicações da proporcionalidade, que eu vou falar para vocês. Eu tenho certeza, eu vou apostar minha sogra que vai ter uma questão desse tipo na prova. Que isso, Paulo? Postar a sogra, cara? Cara, eu amo a minha sogra, tá, gente? Minha sogra me tem como um filho. Eu acho que eu gosto mais da minha sogra do que eu gosto da minha esposa, para vocês terem ideia. Minha sogra me pergunta aqui que eu quero almoçar, quando eu vou visitá-la. Minha sogra me trata super bem. Eu não estou a fim de perder minha sogra nessa aposta. Eu tenho certeza que nós vamos ter questões de regra de 3 na provinha do PISM que você vai fazer. E aqui eu trouxe uma questãozinha que caiu aí numa prova de vestibular, que vocês conhecem muito bem, que se chama Enem. Ué, mas o Enem, Paulo? Bem, olha só, vamos pensar como professor. Conteúdo entrou agora no PISM. Beleza. Os professores são todos universitários. Eles têm uma distância muito grande do conteúdo do ensino fundamental, porque eles não trabalham com o ensino fundamental. Então, o que eles vão ter que fazer? Poxa, vamos ter que olhar como que isso aí é cobrado nas provas. Onde é muito cobrado proporcionalidade? Na prova do Enem. A gente tem todo ano umas 4 questões de proporcionalidade na provinha do Enem. Pois bem, para você ter ideia em comparação, logaritmo aparece uma quando aparece. Probabilidade aparece uma ou 2. Análise combinatória, uma. Então, se você comparar com proporcionalidade, a gente tem aí 4 vezes mais questões de proporcionalidade na prova do Enem do que, por exemplo, em análise combinatória. Então, é óbvio que eles vão olhar a prova do Enem e vão ver o estilo de questões do Enem, como que se cobra, para poder usar de referência. Não quer dizer copiar, mas é usar ali como inspiração. Então, eu trago uma questãozinha do Enem para vocês darem uma olhada, né, como que é abordado no Enem questões desse tipo. Tudo bem? Pois bem, então vamos lá. Uma mãe recorreu a uma bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada quilo de massa corporal, a cada 8 horas.
Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio para o seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de quanto? Pois bem, esse é um clássico probleminha de regra de 3, certinho? Nós, quando vamos resolver regrinha de 3, eu falo que a gente tem 3 passos. 3 passos. Se você seguir esses 3 passos, você não vai errar exercício nenhum de regrinha de 3. Primeiro passo, identificar as grandezas que você tem no seu exercício. Eu estou vendo que tem uma grandeza, perdão, número de gotas. Eu vou pôr aqui, ó, gotas. Eu tenho uma outra grandeza, que é quilo de massa corporal. Ah, Paulo, eu pus assim, número de gotas. E pus massa corporal. Tem problema? Não. O nome que você dá à grandeza não importa, desde que seja a mesma grandeza das outras pessoas. Aí eu vi aí horas. Então põe horas aí também, filhão. Tá aqui, ó, horas. Ele falou que 5 gotas foi administrada para cada 2 quilos de massa corporal a 8 horas, certinho? Aí a mãe administrou 30 gotas para o filho a cada 8 horas. E aí quer saber qual é a massa corporal do seu filho. Pronto. Esse aqui é o meu segundo passo, montar a tabelinha. Primeiro passo, identificar as grandezas. Segundo passo, montar a sua tabela. E aí eu vou dar uma dica, um bizu para vocês. Quando você montar a tabelinha e ver que tem ali uma grandeza que não teve variação de valor, veja que horas continua a mesma coisa, você pode vir aqui e eliminar essa grandeza. Olha lá, você pode tirar ela do seu exercício. Então, o meu exercício ele passa a ter apenas 2 grandezas. Quando você tem uma regrinha de 3 com 2 grandezas, a gente fala que ela é uma regra de 3 simples. A regra de 3 simples ela tem apenas 2 grandezas. A regra de 3 composta tem mais de 2 grandezas. Pode ter 3, 4, 5, não tem limite. E tem esse nome regra de 3 porque é uma regra de 3 números. Você tem 3 números e vai descobrir o 4º número desconhecido. Antigamente, na época que amarrava cachorro com linguiça, a gente chamava isso de cálculo da 4ª proporcional. É o nome que a gente dava para isso aí. Ô Paulo, você falou que são 3 passos, mas você só pôs aí 2. Qual é o terceiro? O terceiro passo é um acordo que eu vou fazer com vocês. E esse acordo serve para qualquer regra de 3. O acordo é o seguinte, você vai ter que colocar aquelas setinhas. Eu até agora não tinha falado de setinhas, né? Lembra das setinhas da regra de 3 lá do ensino fundamental? Pois então, as setinhas elas servem para indicar se as grandezas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Se as setinhas estão no mesmo sentido, significa que as suas grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, as setinhas as 2 para cima ou as 2 para baixo. Se as grandezas são inversamente proporcionais, você vai ter as setinhas em sentidos contrários, uma para cima e a outra para baixo. Então vamos lá. A setinha só tem um objetivo: indicar que tipo de grandezas que você tem, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Não tem essa de aumentou setinha para cima, diminuiu setinha para baixo. Isso é uma lenda urbana das regras de 3. Não existe isso que eu estou falando para vocês. As regras de 3, elas são sempre assim. Setinhas para indicar se são diretamente ou inversamente proporcionais às grandezas. E o acordo que eu quero fazer com vocês é o seguinte: nós vamos sempre colocar a primeira setinha. Nós vamos pôr. E essa primeira setinha, ela vai estar sempre apontando para o X. Como o X está aqui embaixo, eu vou pôr a setinha apontando para baixo. Se o X estivesse no lugar do 2,
eu ia pôr a setinha apontando para cima. Se o x estivesse no lugar do 30, eu ia pôr a setinha apontando para o 30 aqui. Se estivesse no lugar do 5, eu ia colocar a setinha apontando para cima. Tudo bem? Como então o x está ali naquela posição, vou deixar ali a minha setinha apontando para ele. E agora a gente vai fazer o seguinte, resolver a regrinha de 3. Analisando se as grandezas que nós temos são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. E aí a gente tem que usar a nossa experiência de vida, usar o nosso bom senso, a nossa inferência. E não é difícil. A gente faz isso lendo o exercício. Vamos pensar um pouquinho. Eu com 2 quilos de massa, eu administro 5 gotas. Se eu tenho que administrar 30, é porque o cara tem mais massa, concorda comigo? 5 gotinhas é para 2 quilos de massa. 30 gotas, o cara é maior. Então, vai ter uma massa maior. Então, veja que se aumentar o número de gotas de 5 para 30, obrigatoriamente vai ter que aumentar a massa. De 2, vai pular para um valor maior. Então, se a grandeza gotas aumentou e a grandeza massa também vai ter que aumentar, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. E aí eu tenho que pôr as setinhas no mesmo sentido. Se a gente já pôs a primeira para baixo, a segunda fica apontando para baixo também. Ah, Paulo, estou lembrando da época da escola, do fundamental, cara. Aí a gente tem aquele negócio de multiplicar cruzado, não é? Vem aqui e multiplica cruzado. Sim, mas olha só, eu não gosto de nada decorado, cara. Vamos lembrar por que a gente multiplica cruzado? Você sabe por que você multiplica cruzado aqui, meu amigo? É porque, na verdade, cada grandeza dessa é uma razão. Olha lá. E essas duas razões, elas estão em proporção. É como se eu tivesse aqui um sinalzinho de igual. Você multiplica cruzado porque você está aplicando essa propriedade aqui das proporções que fala para a gente que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu posso aqui multiplicar cruzado, que eu estou aplicando uma propriedade das proporções. E o produto que eu vou ter no primeiro membro é equivalente ao produto do segundo membro. Então, eu vou vir aqui e vou fazer esse produto. 5 vezes x, 5x. 30 vezes 2. 30 vezes 2 dá quanto, gente? Costuma dar 60, não é? Vou passar aqui o meu 5 dividindo. Vai ficar 60 dividido por 5. E quanto que dá 60 por 5? Dá 12, né? 12 o quê? 12 quilos. Olha lá a nossa resposta. Que letrinha que dá? Letra A. Tudo bem? Pô, Paulo, não é difícil. O enunciado meio que assustou. Mas, efetivamente, a questão não é difícil. Não é difícil. É uma questão aí que eu tenho certeza que todos vocês teriam condição de fazer. Tudo bem? Vamos pegar mais um exemplo? Foi legal esse, né? Deu vontade de fazer outro. Vamos fazer mais um, então. Eu vou pular para o próximo aqui, tá bom? Olha lá. Caramba, olha o tamanho do texto. Característica das provas do Enem, né? Tem sempre um texto grande que provoca um certo medo na gente, mas é assim mesmo, tá? Em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar trocas de pneu. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Então, vai 3 camaradas para cada pneu. Vocês já viram em corrida? Para o carro rapidão, corre 3 camaradas para cada pneu, cada um com uma função. Com os 4 grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. Todo mundo trocar os pneus, o carro ser liberado para partir. O tempo gasto por um grupo para trocar o pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Óbvio, né, gente? Se aumentar o número de pessoas, eles vão fazer o serviço mais rápido, tem mais gente trabalhando. Então, se aumenta o número de pessoas, diminui o tempo gasto para fazer o serviço. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal e não pôde participar da troca e nem foi substituído.
de forma que um dos 4 grupos de troca ficou reduzido. Então, são 3 pessoas, né? Teve um grupo que ficou com 2. Nessa parada específica, com um dos grupos reduzidos, qual foi o tempo gasto em segundos para trocar os 4 pneus? Ô, gente, então vamos imaginar isso aí. Parou lá o carro, tem um pneuzinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Aqui chegou 3 camaradas, eles vão trocar em 4 segundos. Aqui chegou 3, 4 segundos, todo mundo ao mesmo tempo. Aqui chega a 3, 4 segundos, aqui chega a 2. Quando esses caras aqui terminarem o serviço, esses aqui ainda vão estar trabalhando. Então, o tempo gasto para trocar os 4 pneus vai ser o tempo que esse grupo aqui vai levar para terminar o serviço. Então, se eu descobrir quanto tempo 2 troca o pneu, eu matei a minha questão. Então, vamos para os 3 passos. Qual é o primeiro passo? Identificar as grandezas. Primeira grandeza, número de pessoas. Segunda grandeza, tempo em segundos para fazer o serviço. Eu sei que 3 pessoas trabalhando levam 4 segundos. Se eu tiver 2 pessoas trabalhando, olha lá o segundo passo, montar a tabela. Qual vai ser o tempo gasto? Tudo bem? Primeiro passo, identificar as grandezas. Segundo passo, montar a tabelinha. Vamos para o terceiro passo. Primeira setinha apontando para o X. Está aqui, ó. Pus a primeira setinha apontando para o X. X está ali embaixo. Agora nós vamos analisar as grandezas para ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Só relembrando, se são diretamente, setinhas no mesmo sentido. Se são inversamente, sentidos contrários. Ok? Então vamos lá. 3 pessoas trabalhando levam 4 segundos. Show de bola. Diminuiu o número de pessoas. Passou agora para 2 pessoas. E, caramba, tem menos pessoas trabalhando. O que vai acontecer com o tempo gasto para fazer o serviço? Vai quem me ajuda? Aumentar. Tem menos gente trabalhando, vai aumentar o tempo de serviço. Então, veja que a grandeza número de pessoas diminuiu e a grandeza tempo aumentou. Se uma grandeza diminui, a outra aumenta, são grandezas inversamente proporcionais, setinhas e sentidos contrários. Ah, Paulo, agora multiplica cruzado. Negativo. Ah, multiplica paralelo. Negativo também. Não vamos para esses macetes, não. Sempre que você tem uma grandeza inversamente proporcional, como é o número de pessoas, para você montar a proporção, você tem que fazer com que ela fique diretamente proporcional. E como que você faz ela ficar diretamente proporcional? Invertendo as grandezas. Você vai passar o 2 para cima e o 3 para baixo. É isso mesmo? É. Você inverte, passa o 2 para cima e o 3 para baixo. A outra você mantém. E aí é aquela história, são proporções. Então você vem aqui, ó, pronto, relação fundamental. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 4, já vou pôr direto, 12. Vou passar o meu 2 dividindo. 12 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 6 segundos. Esses caras aqui podem até fazer em 4, vão terminar, mas eles vão ter que esperar aqui mais 2 segundos para esses 2 terminarem. Então, o tempo gasto para acabar a troca de todos os pneus vai ser 6 segundos. Letrinha A, o nosso exercício. Tudo bem? Gente, deu para sacar quando aparece aí grandezas inversamente proporcionais? Beleza? Eu posso tirar uma dúvida? Hein? Posso tirar uma dúvida? Pode. Você havia dito que a seta, por exemplo, no tempo, ela ficou apontada para o X, né? Porque a seta sempre vai ficar apontada para o X. Positivo. Mas agora no número de pessoas, a setinha vai apontar para o número maior? Não. A setinha, ela não vai apontar nem para o maior ou para o menor. Não vai ser essa forma que você vai olhar. Uhum. Ela vai ficar ou no mesmo sentido daquela que você pôs para o X,
ou um sentido inverso, tá Ah, bom? tá. Eu tenho que pensar Você se vai é pôr diretamente ou inversamente. isso, Ah, tá. isso aí. Se for diretamente proporcional, você vai ter que pôr no mesmo Mesmo sentido do sentido. x. Uhum. Então, se eu já pus a do x aqui para baixo, ela vai ter que ficar para baixo também. Uhum. Se ela for inversamente proporcional, eu vou ter que pôr no sentido contrário. Independente ali se está o maior número ou menor, né, vai ser de acordo com a análise. Tudo Tá bem? bem. Aham, então só foi uma Beleza. coincidência aqui. Obrigada. Às vezes você vai ver. Quem está perguntando qual o nome? A Milena. Milena, você vai ver que às vezes vai estar apontando para o menor número. Então não Uhum. vai ter um padrão com valor. O padrão é com ser diretamente ou inversamente proporcional. Tudo Tá bem? bem. Uhum. E eu sei que vocês estão assim, Paulo, a diretamente proporcional, eu até faço, Paulo. O meu problema é a simples, né? Eu até faço, seja diretamente ou inversamente. O meu problema está na regra de 3 composta, cara. E claro que eu ia trazer uma composta. Porque você deve estar pensando assim, poxa, eu sei fazer a simples, mas a composta não. Então eu vou te contar um segredo. Se você sabe fazer a regra de 3 simples, você vai saber fazer a composta. Porque a gente resolve a composta como se fosse a simples. Ô, gente, o meu tempo já até passou. Vocês me permitiriam terminar esse exercício? Só para a gente fechar legal? É mais Claro. 5 minutinhos. Pode ser? Aham. Beleza, então vamos lá. Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Gente, trago mais uma questão do Enem. A primeira foi, a segunda foi, essa aqui também. Os passos são os mesmos. Primeiro passo, identificar as grandezas. Então, eu tenho número de funcionários, tudo bem? A outra é número de camisetas, tudo bem? E a outra é o número de horas de trabalho diárias, certinho? Então, ele falou para a gente que 36 funcionários, eles fazem 5.400 camisetas em 6 horas. Olha lá meu segundo passo, tabelinha. Aí ele fala para a gente que aumentou o quadro de funcionários para 96, porque eles tinham que produzir 21.600 camisetas. E aí ele pergunta qual deve ser a nova jornada diária de trabalho. Vou identificá-la aqui por X. Tudo bem? Beleza. O que a gente vai fazer agora, coleguinhas? Vamos pôr a primeira setinha apontando para o X. Ô, Paulo, aqui não tem nenhuma grandeza que eu possa cortar? Não. Porque vocês viram que os valores mudaram em cada uma? Então, eu não posso cancelar nenhuma grandeza. Eu vou pôr aqui a primeira setinha apontando para o X. Lembra quando eu falei que a gente resolve a regra de 3 composta como se fosse uma simples? Pois então, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos analisar as grandezas, duas a duas, para ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, eu vou vir aqui e vou fingir que não existe a grandeza camiseta. É como se o valor aqui fosse o mesmo, né? Para ela poder sumir, então o valor aqui é o mesmo, não mudou, tá bom? E nós vamos analisar agora, da seguinte forma. Olha, eu tenho um serviço para fazer, 36 funcionários dão conta do serviço trabalhando 6 horas por dia. Aí o que acontece?
Eu contrato mais funcionários. Eu tenho mais gente trabalhando para fazer o serviço. Ô, gente, se aumentou o número de pessoas trabalhando, para dar conta daquele serviço, o pessoal não vai precisar mais trabalhar 6 horas por dia, porque o nosso trabalho vai render mais. Então, eu posso fazer o que com a minha jornada de trabalho? Eu posso diminuir. Então, veja que a grandeza funcionários, ela aumenta de 36 para 96, eu tenho mais funcionários trabalhando, e o número de horas ele vai diminuir, ele vai poder diminuir. Então, uma grandeza aumentou, a outra grandeza diminuiu. Se uma grandeza aumenta, a outra diminui, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Setinhas no sentido contrário. Se a primeira ali horas eu pus para baixo, a funcionário, eu vou ter que pôr para cima. Tá vendo que o 36 é maior, mas não foi para cima por causa do 36, né? O 36 é o menor, né? Não foi para cima pro 36 porque ele é menor e nem ficou pro 96 que é maior. Ela só ficou no sentido contrário em relação à hora para indicar que as grandezas são inversamente proporcionais. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai analisar camiseta com horas. Agora é a hora da gente fingir que não tem a grandeza funcionário, que ela desapareceu, que não houve mudança nos valores. Com isso eu elimino a grandeza. Então vamos pensar. Olha, eu preciso fazer 5.400 camisetas. 5.400 camisetas eu faço em 6 horas. Aí vira o meu patrão e fala assim, Paulo, você tem que fazer agora 21.600 camisetas. Caramba, aumentou pacas o número de camisetas que eu tenho que fazer. Para eu poder dar conta desse serviço, o que vai ter que acontecer com o número de horas de trabalho por dia? O que vocês acham? Nesse caso vai ter que aumentar, né? Vai ter que aumentar. Aumentou o serviço, aumenta o número de horas. Se uma grandeza aumenta, a outra aumenta também, são grandezas diretamente proporcionais, setinhas no mesmo sentido. Se essa da horas está para baixo, camiseta também fica para baixo. Certinho? Colegas, eu tenho o prazer de falar a vocês. Vocês fizeram a parte mais difícil do exercício, que é analisar as grandezas. Agora a gente vai partir para as continhas para descobrir o valor do nosso X. Mas antes, como essa grandeza aqui ela é inversamente proporcional em relação às outras, nós vamos ter que fazer a mesma coisa que a gente faz na regra de 3 simples. Você tem que vir aqui e inverter. Passa o 96 para cima, passa o 36 para baixo. Quando eu inverto a grandeza inversamente proporcional, eu faço com que ela fique diretamente proporcional. Certinho? E eu vou repetir aqui todo o resto. Bem, tem várias técnicas de resolução de regra de 3. Várias. Proporcionalidade, regra do capacete, tem várias. Eu vou ensinar para vocês uma delas, que eu considero mais fácil, que vocês vão sair daqui hoje com a sensação que dão conta de qualquer regrinha de 3 composta ou simples. A dificuldade vai ser a análise das grandezas, e aí é treino, né? Exercício, é treinar, que é a chamada regra da tesoura. Não sei se vocês já ouviram falar dessa regrinha. É a regra mais fácil. A regra da tesoura funciona assim. É tesoura mesmo. Você tem que fazer 2 cortes. Você vai fazer 2 linhas cortando essa tabela que está aqui. Tudo bem? O primeiro corte é sempre na coluna que o X se encontra. O X está nessa coluna, então você vai vir aqui e fazer um corte na coluna do X. O segundo corte é na linha que o X se encontra. Então, o X está aqui nessa linha, eu vou fazer um corte cortando o X. Então, veja que a cruzinha fica em cima do X. Você tem que fazer esses 2 cortes. Mas veja, se tem alguma grandeza para inverter, você tem que inverter ela primeiro, tá bom? E assim que você faz esses 2 cortes, você já pode dizer quem é o X. Sabe quem é o X? Está aqui, ó. X é igual. Os números que estão sendo cortados, você vai multiplicar no numerador. Quem está sendo cortado? O 36.
o 21.600 e o número 6. Eles não estão sendo cortados? Você vai multiplicá-los no numerador. Quem não está sendo cortado, você multiplica no denominador. Certinho? Olha lá. Tudo bem? E agora? Agora é fazer a sua simplificação. E aí, gente, eu peço para vocês fazerem essa simplificação, porque cada um vai fazer de um jeito, cada um vai simplificar de um jeito, tudo bem? Eu vou fazer a minha, mas se você printar a telinha ou só copiar, amanhã, quando você olhar a simplificação, você já não vai saber quem eu simplifiquei com quem. Eu vou fazer devagarzinho, tá bom? Ó, vou simplificar em cima por 100 e embaixo por 100 também. Ok? Eu vou simplificar o 36 por 9, vai dar 4. E o 54 por 9 vai dar 6. Quem eu vou simplificar agora? Poxa, eu acho que eu vou simplificar o 6 com 6. 6 com 6. Quem mais eu posso simplificar agora? Ó, o 4 por 4 dá 1. E o 96 por 4 vai dar quanto? Por 2 dá 48, por 2, 24. Opa, 24. E aí eu tenho 216 dividido por 24. Alguém pode fazer essa continha para mim aí? Quem pode me ajudar? Quanto que vai dar 16 por 24? Tem uma boa alma aí? Quem pode falar aí para mim quanto que deu? Deu 9? Ouvi 9? Ouvi, né? 9. Ah lá, ó. 216 por 24 dá 9. Então, qual é o nosso valor do X? 9 horas. Está lá a nossa resposta, a letrinha C. Tudo bem? Pô, Paulo, então não é difícil. Se seguir esses passos, a gente consegue fazer? Consegue. Olha, eu vou deixar um desafio para vocês, tá? O desafio é esse aqui. Eu vou pedir para vocês darem uma printada na tela. É uma regrinha de 3 também, para vocês tentarem fazer. Pode ser? Todo mundo já printou a telinha aí? Printa a telinha, por favor. Ok? Belezinha, eu tiro uma foto. Beleza? Show de bola. Vou parar de compartilhar minha telinha agora. Gente, poxa, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que tenha valido aí essa 1 hora aí que a gente ficou juntos, que vocês, né, saiam da aula um pouquinho melhores que vocês entraram. Tudo bem? Um grande beijo para todo mundo. Espero conhecê-los pessoalmente. Tá bom? Um beijão para todos. Tchau, professor. Tchau, tchau, Arthur, Mariana. Valeu, Mileninha. Ó, vou lá tomar um café, Milena. Pode vir, professor. Tá bom. Valeu. Sim, professor. Oi, Ana. Tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigado.